Apocalipse capítulo 16. E justamente durante as 7 pragas da ira de Deus, porque as pragas vai começar a atingir as pessoas, né? Porque no Egito, lá no tempo de Moisés, foram 10 pragas, 10. Agora nos dias atuais, um pouquinho mais adiante, um pouquinho mais para frente, está muito próximo, né? Até que eu disse aqui, está perto. Então são 7 pragas. E aí as pragas começam, logicamente, a cair, né? Só para você ter uma noção, aqui tem o primeiro flagelo. Eu vou ler o primeiro flagelo, porque na verdade a 6ª praga que vai falar do assunto que eu mencionei. Ouvi vinda do santuário. Eu ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo, derramou a sua taça pela terra, ou seja, praga. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Aí vai a 2ª praga, aí as águas vão se transformando em sangue, a 3ª também, as fontes das águas também transformam em sangue, de água doce, água salgada. Aí vem o 4º flagelo, o sol abrasa os homens com calores. Então, esse povo evangélico, cristão, líderes principalmente, e praticamente a grande corporação do povo, denominado povo de Deus, denominado, mas não que seja. Você me entende? Então, justamente, começa a cair a praga. Úlceras malignas e perniciosas aos adoradores da besta e da sua imagem. Ao chegar esse tempo, todas as igrejas vão proclamar: não, receber a marca da besta não quer dizer nada não, que vai vir praga, vai vir castigo de Deus. Quem que está falando isso, rapaz? Nada a ver, nada a ver. Entende? Adorar a imagem da besta, não, esse povinho aí que fica pregando, né, que vai cair 7 pragas, as águas vão se transformar em sangue, que o sol vai abrasar mais vezes, mais forte do que já tem abrasado a terra e os homens. Não tem nada a ver, nada a ver. Então você nota que a grande corporação religiosa, católica, protestante, espírita e principalmente as lideranças, elas vão ceder a marca da besta, a imagem da besta, vão adorar e vão ainda continuar dizendo que são servos de Deus, que são o povo de Deus, que são os profetas de Deus, que são os pastores de Deus. Eles vão continuar, entende? E aí, logicamente, que eles já vão ficar com raiva, com ódio de Deus, interiormente. Mas como? Eu sou de Deus, eu sou de Deus e agora eu tenho sangue para beber, que brincadeira, úlceras malignas, nossa, o que está acontecendo? Aí eles começam a falar que é a ciência, que é a poluição, que é epidemia não sei do que, a ciência fala que é epidemia, aí fica aquela coisa, eles ficam sendo enganados, enganam o povo e continua o engano. Mas deixa eu chegar aqui no assunto, Vanderlei, que é justamente, eu vou provar para você. Opa, peraí, tem que provar, não adianta falar, Vanderlei, você tem que provar pela Bíblia Sagrada, pelas Escrituras. Vamos lá então, verso 12. Derramou o 6º anjo a sua taça sobre o rio Eufrates, cujas águas se secaram, né? Para que se preparassem o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Agora o verso 13 é o verso chave. O verso chave é o verso 13. Então saiu da boca do dragão, olha, da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta
3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha lá, deixa eu repetir aqui para você. Então vi sair da boca do dragão, olha lá a palavra dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são, olha que coisa forte aqui, oh meu Deus, forte e triste até, né? Porque eles são espíritos de demônios, olha, operadores de sinais, milagres, prodígios, maravilhas, curas, coisas, né? Que o povo sempre acreditou, pensando que era Deus que fazia estas coisas. Você me entende? Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. E se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quem se dirige aos reis do mundo inteiro? O dragão, os que são representados pelo dragão, os que são representados pela besta e os que são representados pelo falso profeta. Eles se dirigem aos reis, às nações, aos líderes políticos das nações. Eles é que vão incitar, eles é que vão buscar força política, bélica. Para quê? Olha aqui, ó, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja, para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aqui vem o verso 15 agora, de Apocalipse capítulo 16. E eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Agora o verso 16. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Voltando à página das Escrituras, no capítulo... prosseguindo a página das Escrituras, no capítulo 17, no verso, eu vou ler do verso 12 em diante, justamente para fazer um recheio, um complemento desta mensagem que eu acabei de ler. Apocalipse 17, verso 12. Os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Estes têm um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possui. Olha o verso 14 agora. Pelejarão estes 10 líderes, pelejarão eles contra o Cordeiro, você está vendo aqui? E o Cordeiro os vencerá, claro, quem vai vencer é Jesus Cristo, essa guerra, essa batalha, pois é o Senhor dos senhores e os reis dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Olha que maravilha. Você me entende? Então tá aí. Então vai ter um grupo de pessoas, justamente um grupo de pessoas simbolizados aqui pelo dragão, simbolizados pela besta e pelo falso profeta. E é agora que vem a definição, porque eu disse para você, católicos, protestantes, e espíritas, eu disse? Sim. Então vamos confirmar com alguns versos das Escrituras este fato. O dragão, quais são os líderes e o grupo de pessoas que são simbolizados pelo dragão aqui na profecia de Apocalipse 16. 16, versículo 13. Vamos ver. A gente confere isto em Apocalipse 12, versículos 7 e 9. Então, Apocalipse 12, 7 e 9, então está escrito assim: houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos. Houve peleja no céu, Miguel é o Senhor Jesus e os seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos.
Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o diabo e Satanás. Aqui, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Olha, você está me entendendo? A primeira sessão espírita que se tem notícia foi lá na antiga serpente, lá no Éden. Daí para lá, quando Satanás foi expulso do céu com os seus anjos, começou, sabe o quê? Começou na terra o espiritismo. O espiritismo. Então, esse negócio de acreditar que os mortos voltam para conversar com os vivos, esse negócio de acreditar que os mortos têm a capacidade de estar em um determinado tempo, no espaço, e eles se comunicam através de um médium espírita. Então isso não é verdade, isso é falso. Então por isso, uma das razões, quer dizer, quando fala dragão, está se referindo aqui a todas as religiões espíritas. É macumbaria, é candomblé, é tudo quanto é religião espírita, é lá da Índia, é lá vamos assim dizer, é lá da China. Você pode perceber que eles têm aquele dragão, né, que é chamado, né, o dragão, aquele símbolo maior, eu acho que da China, se não me falha a memória, né, dos chineses, aquele dragão lá que tem aquela cauda, aquele rabo assim, eles fazem aquelas festividades, é um dragão, é uma serpente, é o símbolo maior da religião deles. Né? Se eu tiver errado, você me avisa aí, por favor. Então, o dragão é representado aqui, na verdade, todas as religiões espíritas. E podemos assim dizer, e eles têm líderes, sim, eles têm líderes, e líderes, da alta grana, alta grana. Aí envolve aqui esoterismo, você me entende? Esoterismo, envolve aqui tudo quanto é o ramo do espiritismo. Eu acho que o ramo do espiritismo é muito mais seitas e denominações do que o catolicismo ou o protestantismo. Eu acho que é muito maior. Então aqui é chamado, você vê também é chamado de dragão. Você vê também as religiões africanas, que também são tudo espiritismo também, religiões da África, africanas, você me entende? Tudo religião espírita. Então essa é a verdade. Então, desta religião, existem os líderes, grandes líderes mundiais, você me entende? Que na última hora ele vai, logicamente, agir contra Jesus, contra o Cordeiro. Então tá aí, então essa parte, logicamente, já está, o dragão se refere ao espiritismo. E a besta? Porque vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta? Então vamos ver a besta. A besta está em Apocalipse 17, 9 a 11. A besta está em Apocalipse 17, 9 ao 11. Aqui, 9 ao 11, e aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher, aqui está se referindo a uma igreja. Mulher é símbolo de uma igreja. Aqui está o sentido, Apocalipse 17, verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, segundo os estudos das Escrituras, junto com a história e a geografia, 7 montes, o único lugar conhecido onde tem uma mulher, uma grande igreja,
adornada com pedras preciosas, conforme o contexto do Apocalipse 17, adornada com pedras preciosas, púrpura, né? Uma igreja rica, uma igreja riquíssima, vamos assim dizer, e assentada sobre, ou fixada entre 7 montes ou 7 montanhas. A gente sabe que é a igreja que está em Roma, no Vaticano, claro. Então, as 7 cabeças são 7 montes, né? Aventino, Palatino, Quirinal, Viminal, Célio, Esquilino e Capitolino. 7 montanhas que localizam a cidade de Roma, a cidade do Vaticano, os quais são também 7 reis. E esses 7 reis, segundo os estudos, são os 7 últimos papas da Igreja Católica Romana, os 7 últimos papas, porque a partir de 1929, se não me falha a memória, por um decreto de Benito Mussolini, então, logicamente, o Papa, além de ser um líder religioso, ele passou a ser um líder político, porque aí foi estabelecido o Estado do Vaticano. Então, o Papa, além de ser líder religioso, ele é político, deu para entender? Porque o Estado do Vaticano é um país reconhecido mundialmente, o menor país do mundo, com 44 hectares, se não me falha a memória. Então, diz aqui, então são 7 reis, então eles são 7 papas, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, quer dizer que a partir de 1929 vem sendo contados os papas, reis. Papa, rei. Deu para entender? Papa, rei. Ele é rei do Vaticano. Ele é líder do Vaticano. Ali é uma monarquia. Então, numa monarquia, quem é o líder político é rei. Então, justamente, aí começou a contagem segundo os estudos do Apocalipse, que eu não vou entrar nesse pormenor agora, claro. Então, aí vem o Papa Pio XI, Papa Pio XII, vem João 23, João Paulo II, vem vindo os papas. Não estou lembrado de todos eles agora, mas você poderá fazer essa pesquisa no Google, no YouTube, né? Os papas da Igreja Católica a partir do ano 1929. Muito bem. Aí, e a besta que era e não é, aí vem, são 7 reis, né? São 7 reis, dos quais caíram 5, um existe, e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. Né? Então, segundo as informações, o Papa Francisco é este 8º rei, porque procede do 7 aqui. E a besta quer dizer poder. O verso 11 agora, que era e não é também ele o 8º rei. Então, a besta aqui vai fazer o papel de rei, ou o Papa vai fazer o papel da besta, o poder, um poder, porque besta no hebraico, no grego, melhor dizendo, é poder. Então esse poder, a besta, que era e não é também ele, o 8º rei. Então está se referindo ao último Papa da Igreja Romana aqui, sem dúvida nenhuma, não tem nem o que discutir. E procede do 7, vem da linhagem dos papas essa besta, esse poder. E caminha para a destruição. Está aqui. Você me entende? Então, por que eu falo que o catolicismo romano, no poder dos papas, é representada na profecia de Apocalipse 16 como a besta? Então, eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta. Então, o dragão é o espiritismo. Da boca da besta é o Papa, mas, logicamente, representando o catolicismo romano. Você me entende? Catolicismo romano. Da boca do dragão, da boca da besta. Muito bem, então já está definido. Então, quem é a besta? Logicamente, esse poder vem da Igreja de Roma. Então, os líderes da Igreja Romana, principalmente os papas e os bispos, eles, não preciso nem dizer, farão guerra contra o Senhor Jesus no Armagedon. Tá bom? Nossa, mas você acha que
os líderes religiosos, católicos, ia falar isso? Não vai, tem que ser aqui no canal do protesto, claro. Agora vamos para o falso profeta, então. Aí vamos terminar essa parte, né? Falso profeta, segundo Pedro 2:1. Isso aqui é fácil. Não precisa do Apocalipse. 2 Pedro 2:1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então aqui está se tratando de uma outra classe de pessoas. Então aqui temos Apocalipse 13, do verso 11 ao 14. Aqui, ó, se você quiser, tem também no Apocalipse, capítulo 13, do verso 11 ao 14. Ó. Vi ainda outra besta, quer dizer poder, emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como o dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os habitantes adorem a primeira besta, que é o papado romano, cujas feridas mortal foi curada. Então, quando esse oitavo rei, que é o Papa, receber o poder plenamente do governo, do Estado, né? Então, justamente, a ferida mortal é restaurada, é curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais, está vendo? Que lhe foi dado executar diante da besta, né? Então eu coloquei aqui até o versículo 14, aqui, é o que eu li mesmo. Dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então, o que é então esse falso profeta? Porque a palavra profeta significa porta-voz de Deus, a tradução de profeta. Mas então, falso profeta, logicamente, que é o falso portador de porta-voz de Deus, ele é um falso, ele é um trambiqueiro, um charlatão, né? Entende? Então ele não é profeta, coisa de Deus, coisa nenhuma, ele não é bispo de Deus, coisa nenhuma, ele não é pastor de Deus, coisa nenhuma, ele é falso. Então, esse falso profeta representa, sabe quem? O povo protestante. Representam as organizações religiosas protestantes, entre aspas, porque não protesta mais não, você entende, né? Entende? Então, o protestantismo, vamos assim dizer, apostatado. Protestantismo apostatado é simbolizado, ou melhor, não é assim, é simbolizado pelo falso profeta lá em Apocalipse capítulo 16. Então, como que fica então esta profecia? Como que fica? Voltando para Apocalipse, então está aqui. Apocalipse capítulo 16, voltando, né? Versículo 13. Então vi sair da boca do dragão, espiritismo, da boca da besta, catolicismo romano, e da boca do falso profeta, protestantismo apostatado. É isso que você vê hoje que está acontecendo. Tudo isso aí que você vê de religião, igreja A, B, C, D, E, F, E, vai. Entende? Esses que se dizem ser evangélicos, cristãos, protestantes, isso é conhecido na profecia de Apocalipse como o falso profeta. É o protestantismo apostatados. Mas aqui se trata melhor de líder. São os líderes principais destes movimentos. Porque hoje se acredita que eles são servos de Deus, povo de Deus, homem de Deus, e vai por aí afora. Mas então, aqui então vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Olha lá,
Então já dá para você notar, já dá para você ver que não é Deus que está operando estes milagres nas igrejas evangélicas e católicas e espíritas. Dá para saber aqui no livro de Apocalipse. Vou repetir para você. Com esse texto de Apocalipse 16, versículo 14, dá para notar, dá para saber, né? Deixa eu voltar aqui, apertar o botão aqui, ó, deixei falhar aqui. Isso. Então já dá para saber que quem opera justamente nas igrejas, né, nas igrejas católicas, protestantes e espíritas, é aqui. Porque eles são espíritos e demônios, operadores de milagres, sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Quem se dirige? É a membresia? É o rebanho que se dirige aos reis do mundo inteiro? Não, não é o rebanho, não é membresia, coisa nenhuma. Aqui são os líderes. Os líderes é que se dirigem aos reis, aos poderes políticos, militares, para fazer o quê? Aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los, né? Vamos guerrear, olha, você precisa nos ajudar, você precisa que tenha armamento bélico, você tem armamento militar, vocês têm bomba atômica, vocês têm avião, vocês têm mísseis, vocês precisam agora guerrear contra esse tal de falso profeta de cordeiro que está vindo, porque ele é um impostor, ele, entende? Então, olha, o povo vai ficar tão maluco, tão idiota, esses líderes, ó, católicos, protestantes e espíritas, tão imbecil, idiota, maluco, que eles vão guerrear, batalhar contra o Cordeiro de Deus. Veja só a burrice dessa gente. São espíritos de demônios, operadores de sinais, mas eles são enganados pelos demônios. Muitas vezes eles falam, não, mas é de Deus aqui, mas é Deus que opera. Ele imagina. Ser enganado significa pensar que está certo quando está errado. O cara faz o maior juramento, de que ali é Deus que opera, naquela igreja é Deus que opera, o maior juramento que você possa imaginar. Isso não basta, não é o juramento, não é dizer que ali Deus está, que é verdade. Nós temos que ver o que a Bíblia diz. A prova da fé é a Bíblia Sagrada, não é o que você pensa, o que você acha, o que você acredita, o que os outros falam. Isso não é prova de fé, ô seu imbecil. Se você tem essa prova de fé, eu te chamo de imbecil mesmo. A prova de fé não é o que você acredita, o que você acha, o que o pastor fala, o que o povo diz, o que a mídia diz, o que o homem lá que está na televisão diz. Isso não é prova de fé, caramba. Se você acredita assim, eu vejo que você, olha, acredita, sabe? Acredita em estátua, acredita em imagem, acredita no homem. Brincadeira, acredita no braço da carne, como diz as Escrituras. Maldito o homem que confia e acredita no homem em termos de fé e salvação. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Aqui eles já operam sinais, eles já são espíritos de demônios. Lá tem exorcismo, manifestação do Satanás, do diabo e muitas coisas, operador de sinais, e se dirige aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui, olha o que diz aqui Apocalipse 17. Entende? Os 10 chifres são os 10 reis, são os reinos que, né, são os líderes mundiais. Eles vão se ajuntar com os líderes evangélicos, católicos, romanos e espíritas. Eles vão se juntar. Eles têm um só pensamento. Apocalipse 17, verso 13. Eles têm um só pensamento. E oferecem à besta, quer dizer, ao líder da igreja romana, o poder e a autoridade que possui. Olha que coisa, tanto protestante como espíritas
e também líderes políticos, religiosos, espíritas e católicos, melhor dizendo, espíritas e protestantes, oferece o poder à igreja romana, à igreja católica. Por isso que a sua chaga mortal é curada. E o 8º rei de Apocalipse 17 é a besta, como diz aqui, ó. E a besta, que era e não é também ele, o 8º rei, procede do 7, da linhagem dos papas, e caminha para a destruição, que é o verso 11. Tem eles um só pensamento, e oferece à besta o poder e a autoridade que possui. Pelejarão eles, quem é esse eles? Sim, pelejarão eles quem? Os reis da terra. Pelejarão eles quem? Os líderes católicos, os líderes espíritas, os líderes protestantes. Eles não têm nada de Deus na vida deles. A salvação é individual, é individualíssima. Deus não salva ninguém em grupo. Isso tudo que está acontecendo é tudo marmelada, é tudo uma pilhéria, é tudo uma palhaçada. A salvação você encontra em Jesus, é na Bíblia Sagrada, seguindo o assim diz o Senhor na Bíblia. É aí que vem a salvação. Não é seguir igreja, seguir pastor, seguir dogma de igreja, seguir praxe de igreja. Para com isso, rapaz. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, de verdade. Chega de seguir homens, seguir igreja. E o pessoal, só assim, passando a mão, roubando dinheiro do povo, se enriquecendo às custas. Quer governo se enriquece, quer medicina alopata se enriquece, quer religião se enriquece, tudo às custas do suor alheio, às custas da ignorância do povo. São malditos, são anátemas esta gente. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá sem dúvida nenhuma, pois é o Senhor dos senhores, os reis, e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Entende? Porque Deus em seu coração incutiu que realizasse o seu pensamento, e executem e deem à besta o reino que possui, até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui, o verso 17 de Apocalipse 17 que eu li para você. Então, meu amigo, deixa de enrolação, deixa de blá blá blá, deixa de picuinha, de palhaçadinha. Você me entende? Você que é douto, é culto, você está me ouvindo, agradeço a sua atenção, e deixa de idiotice também, porque aqui é bem claro, brincadeira, fica defendendo placa de igreja, fica defendendo igreja A, defendendo, não, mas a minha igreja é a boa, não, mas é a minha igreja que é a certa, não, a minha igreja tem a verdade, a minha igreja tem a verdade, que maravilha, não, aquela é a igreja de Deus, olha, eles pregam tudo conforme a Bíblia. Meu amigo, deixa disso, pare de puxar sardinha. Não é a igreja que salva, nenhuma, não está escrito isso em lugar nenhum na Bíblia. É Jesus Cristo, é a obediência aos mandamentos de Deus, é a salvação pela fé com as obras, meu amigo. Então, já são 38 minutos, então está aí, vi sair da boca da besta, espiritismo, da boca da boca do dragão, melhor dizendo, o espiritismo, da boca da besta, catolicismo romano, da boca do falso profeta, o protestantismo, isso que você está vendo hoje aí, apostatado, porque eles estão todos, quase que todos apostatados. É difícil, eu já falei, já gravei vídeo aqui, puxa vida, praticamente os evangélicos que eu me encontrei, que eu já deparei, eu tenho 55 anos, todos eles me vêm mentir, vêm me trapacear, brincadeira. Não estou falando todos, claro, tem os que se salvem, mas a maioria, 90% que eu já conheci, da classe evangélica, é só mentiras e mentiras, trapaças, mentiras, você entende? Malícias, adultérios, pastor, é missionário, é Beltrano, louco está todo mundo apostatado, e você acha que eu também estou melhor do que eles? Não.
Eu preciso ainda vencer os meus pecados. Eu ainda preciso vencer assim como Jesus venceu. Jesus veio para vencer as obras do diabo. A obra do diabo é fazer nós pecar, é fazer nós transgredirmos a santa lei de Deus, é fazer nós ficarmos nos vícios. Esta é a obra do diabo, nos vícios, nossos erros. Então Jesus veio para destruir as obras do diabo, e nós temos que ter o Espírito de Cristo, de Jesus, para destruir as obras do Satanás em nossa vida, para nós adentrarmos, conseguirmos conquistar o reino celestial. Temos que vencer a carne. Eu sou a carne, o ego, o eu. Temos que vencer a carne, o diabo e o mundo. Vencer a carne, o diabo, que faz nós pecar, e o mundo, a atração e os prazeres e tudo quanto é coisa. Deixa de conversa, meu. Deixa de blá blá blá. Meu, isso é que vai dar. O que vai dar, o resultado final é isso daí. O povo vai falar assim: não, está todo mundo se convertendo a Deus, que maravilha, está todo mundo aceitando Jesus. Que Jesus é esse, meu? Um Jesus que não ajuda a pessoa a parar de mentir, parar de roubar, parar de extorquir, parar de adulterar em pensamento. O povo vai na igreja, só tem aquele olho grande de adultério, meu. Olho grande de adultério. Outros vai na igreja e tem um olho grande em avareza, em adquirir propriedades e riqueza, meu. Brincadeira. O povo não vai na igreja mais para... Você está me entendendo onde vai ser levado tudo isso? Meu amigo, o povo vai guerrear contra o cordeiro. Se Jesus viesse andando na terra e viesse entrando nas igrejas, ele ia pegar um chicote, ele ia começar a largar o chicote para um lado e para o outro. Rapaz, a minha casa é feita casa de comércio, vocês são ladrões e salteadores. Jesus ia fazer isso nas igrejas, e Jesus seria, expulso de qualquer igreja que você imagine. Qualquer igreja, qualquer uma. Não tem essa daí. Você me entende? Eu conheço, estou falando com propriedade, com conhecimento de causa. Se você quiser a respeito de conhecimento de causa, com propriedade, sobre religião, sobre fé, é isso que eu te falo. Aqui eu ponho o meu dedo, aqui eu ponho a minha fala. Eu não digo nem muito no assunto político e nem muito no assunto da medicina alopata, que eu dou as minhas pinceladas, mas aqui é o meu terreno. Aqui, louvado seja o nome de Deus. Aqui eu tenho que falar com precisão, porque aqui se define o destino das almas, aqui se define o destino da salvação eterna de cada pessoa que me ouve aqui. E eu não vou brincar com a verdade, aqui eu não brinco com a verdade. Você me entende? Não. Então, meu amigo, tudo apostatado, isso aí vai levar num beco sem saída. Vai vir a marca da besta, a imagem da besta, o povo religioso. Hoje eu já estou ouvindo o povo falar, não, receber marca de besta. Você viu que falou um cara aí, até que fala na televisão, receber marca de besta? Quem falou que perde salvação recebendo marca de besta? Quem falou que perde salvação se você adorar a besta, receber o chip na mão direita ou sobre a testa? Quem falou que vai cair 7 pragas em cima de você? Os caras já estão falando isso hoje, já, no presente, caramba. Onde vai levar tudo isso? Meu amigo, então eles vão guerrear contra o Senhor Jesus. Então vão guerrear e vão se lascar, porque eles vão com bombas atômicas contra o cordeiro, eles vão com mísseis, com granadas, com mísseis, bomba atômica, para tentar impedir a vinda do Senhor Jesus a esta terra. Eles vão, quando Jesus começar a avistar lá no céu, eles vão lançar míssil com bomba nuclear na ponta, você me entende? Para tentar impedir, porque quando Jesus voltar, ele vai pôr um fim à história desse mundo depravado. Ele vai dar a paga, ele vai dar a justiça, ele vai dar o castigo a essa gente que merece o castigo.
E não vai escapar um das mãos do Senhor Jesus, porque como diz as Escrituras, ele vem com chama de fogo, tomando vingança. Vingança, está escrito, contra os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. É chegado o dia da sua ira, está escrito no Apocalipse. E quem é que pode suportar? É chegado o dia da sua ira. Então, se prepare. Esteja ao lado da verdade, ao lado de Jesus, ao lado da palavra de Deus, ao lado da salvação, ao lado daquilo que é justo, correto, sincero, honesto, verdadeiro. Isso para mim é religião. Honestidade, sinceridade, verdade. Honestidade, sinceridade, verdade, retidão. Você entende? Se você não tem essas qualidades, olha, ore a Deus para que você tenha, porque não vai resolver nada aí na igreja. Eu só vejo um mundaréu de gente indo na igreja, e poucos se salvam, poucos. Tem pessoas honestas nas igrejas? Tem. Tem nas católicas, tem nas espíritas, tem nas católicas, nas espíritas, nas evangélicas, tem no mundo aí tem pessoas honestas, mais do que dentro das igrejas, para com isso. Entendeu? Então tá aí a mensagem, uma mensagem dura, uma mensagem forte, que eu repito, jamais estes homens, Silas Malafaia, Bispo Macedo, R.R. Soares, e fulano e Beltrano, e não sei o que, Duque, e não sei o que, fulano, e que fala no rádio, que fala na televisão, vai falar isso? Você acha que eles vão falar isso? Meu amigo, aqui eu falo as verdades que você precisa saber, claro, mas as mensagens e as verdades que eles não querem que você saiba. Eles, esses vagabundos, estes pilantras, estes falsos pastores, profetas, falsos padres, falsos líderes espíritas, eles não querem que você saiba. E aqui eu falo, em nome de Jesus eu falo aqui, viu? Então tá aí, meu muito obrigado pela tua digníssima atenção, que Deus salve você e sua família, seja um seguidor da verdade. Você tem todo o direito de discordar de mim, posta aí a sua mensagem, tem todo o direito de concordar e de pesquisar os versículos que eu mencionei para você, está aí na gravação, está mencionado, e que você seja abençoada, você seja abençoado de Deus. Meu muito obrigado, em nome de Jesus.